Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Espero que sim. Vocês sabem conduzir um caso de sepse no pronto-socorro? Vem comigo. É isso aí, moçada. Então vamos lá, vamos fazer uma discussão agora aqui de sepse, ok? Eu vou passar para vocês como que eu penso o paciente com sepse para a gente estar discutindo aqui nessa aula. Vamos lá então. Vem aqui comigo nesse primeiro slide, ó. O que é sepse, né? Uma síndrome. É uma síndrome. Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, certo? Quando que a gente suspeita que o paciente está com sepse? Então, ele é um paciente que tem infecção mais disfunção orgânica. Isso é sepse. Paciente com infecção mais disfunção orgânica está em sepse. Tá, mas isso nem sempre é tão claro e objetivo dessa maneira, né? Por isso que está ali, é um paciente com infecção ou suposição clínica de infecção. Por que suposição clínica de infecção? Às vezes você não vê a infecção, não achou o foco, mas mesmo assim esse paciente tem infecção. Ou então, suposição clínica de disfunção orgânica. Você vai ver todos os comemorativos ali que você pode ver no paciente para falar, está tendo disfunção de órgão, né? Agora olha que legal lá o sepse lá do ILAS, né, do Latino-Americano de Sepse de 2018. A presença de disfunção orgânica na ausência dos critérios de CIRS, de resposta inflamatória sistêmica, pode apresentar diagnóstico de sepse, ou seja, só com disfunção orgânica, sem nem mesmo a suposição clínica de infecção, você já pode fazer o diagnóstico de sepse para esse paciente, tá? Assim, na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível e com foco infeccioso presumível, o diagnóstico de sepse deve ser aventado e o pacote de tratamento iniciado imediatamente após essa identificação. É isso. Outro dia eu estava com o André lá no pronto-socorro e tinha um paciente obnubilado, hipotenso, mas não tinha febre. A gente demorou para pensar no diagnóstico de sepse para esse paciente. E aí, depois que a gente conseguiu pensar, a gente ficou procurando outras causas cardíacas, algum tipo de descompensação, né? E esse paciente, ele não tinha febre, esse paciente, né? E não precisa ter, né? Então a gente demorou um pouco. Então, ficar de olho, porque é aquela história, né? Pense sepse, a gente tem que pensar em sepse. Quando está muito esquisito, avente a hipótese de sepse, ok? Para a gente poder fazer o tratamento. E a gente tratou esse paciente, que iniciou o tratamento para ele e era sepse mesmo, foi para a enfermaria e ficou internado. Legal? Então vamos lá. Em relação lá à infecção ou a presunção, né? A suposição clínica de infecção, como que eu faço essa suposição clínica? Aí eu posso aventar a ferramenta do CIRS, né? Da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Ou seja, eu não achei uma pneumonia no paciente, eu não achei uma infecção de urina, não achei uma escara infectada, eu não achei o foco, mas eu acho que esse paciente tem infecção, né? Como que eu avento essa hipótese? Então, se tiver pelo menos 2 critérios de CIRS, quais são os critérios? Temperatura aumentada ou temperatura baixa, maior do que 38,3 ou menor do que 36, é um critério. Frequência cardíaca aumentada, menor que 90, ou frequência respiratória aumentada, maior do que 20, ou com uma PCO2 diminuída, é outro critério. E no exame de sangue, eu tiver um paciente com leucócitos maior do que 12.000, ou menor do que 4.000, ou com 10% ou mais de células jovens, mais de 10% de bastão. Se eu tiver 2 desses critérios, eu já posso pensar assim, esse paciente tem infecção. Eu ainda não achei onde é, mas tem infecção. O gato subiu no telhado, né? Tem caroço nesse angu, certo? Beleza. E como que eu faço aí a suposição clínica, né? De que esse paciente está com disfunção orgânica. O que eu vejo no paciente para falar assim, ó, tem disfunção orgânica. Agora, isso vai depender do órgão, vai depender do sistema, né? Então eu coloquei aqui nesse slide vários achados que você pode ter para falar, para sugerir, esse paciente está com disfunção orgânica, certo? Beleza.
Se for uma disfunção cardiocirculatória, o que esse paciente pode apresentar? Pode apresentar hipotensão, tempo de enchimento capilar elevado, livedo reticular, taquicardia e hiperlactemia. Qualquer um desses achados falam a favor de disfunção do sistema circulatório, né? Por que a hiperlactemia? Porque a hiperlactemia significa que o paciente não está tendo uma perfusão adequada, não está levando oxigênio adequadamente para algum setor, para alguma área do organismo, e por isso o paciente está tendo que fazer respiração anaeróbica. Então, a hiperlactemia fala a favor de disfunção circulatória. Olha que legal, curiosidade, né? Disfunção do sistema nervoso central. Então, o paciente pode estar letárgico, agitado, em delírio, confusão, obnubilado, né? Com rebaixamento do Glasgow, aí um Glasgow menor que 11, menor que 12. Né? Esse paciente mesmo que chamava a atenção dele do quadro de obnubilação dele. Ele ficava meio não falando coisa com coisa, o olho vidrado, né? E a gente já começa a pensar, mas será que está tendo um AVC? Será que está tendo um quadro de encefalite? E não, era sepse. Tá? Disfunção pulmonar. Isso é fácil, né? Hipoxemia, cianose, fala entrecortada, taquipneia. Disfunção renal, oligúria. Oligúria no sentido catedrático de falar é difícil, porque tem que ter um débito urinário menor do que 5 ml por quilo por hora. Ixi, para medir isso daí não é assim. O paciente não vai chegar para você e falar que está com oligúria. Você não vai ver que o paciente está com oligúria, mas vai falar assim, professor, doutor, desde ontem que eu não mijo, né? Que eu não faço xixi, que eu não urino. Fale como quiser. Beleza. Disfunção, ou então ele pode estar com elevação da creatinina, né? Isso fala a favor também de um baixo débito ali, né? De uma insuficiência renal. Né? Disfunção hepática, pode ter hiperbilirrubinemia, aumenta a bilirrubina, ou então icterícia. Né? A disfunção hepática também, o INR. O INR está embaixo aqui. Ó. Disfunção da coagulação. O paciente pode estar plaquetopênico e com o INR alargado. Também pode ter anemia, leucocitose, desvio à esquerda, tudo isso fala a favor de coagulação, tecido hematopoético, né? Disfunção intestinal, ilho paralítico, né? Distensão abdominal, timpanismo, a percussão do abdômen, isso fala a favor de sepse também, viu? Atenção, porque esse é um achado até algo comum nos nossos pacientes. Também leucocitose, desvio à esquerda. Né? Disfunção intestinal, já falamos. Disfunção endócrina, hiperglicemia, catabolismo proteico. Né? Aqui nesse slide, note que tem algumas alterações que eu coloquei em vermelho. As alterações que eu coloquei em vermelho são as alterações que fazem parte do diagnóstico de sepse. Né? Uma coisa é o diagnóstico de sepse, outra coisa é a suspeição clínica de sepse. Nós temos que ficar refinados em fazer a suspeição clínica, em aventar a hipótese de sepse, para poder iniciar o protocolo o mais rápido possível. E depois, se confirmado, a gente continua com o tratamento. Se não confirmar, aí você pode tirar uma ou outra coisa do tratamento. Mas o importante é aventar a hipótese, né? O que nós queremos é aventar a hipótese, porque é uma doença grave e a partir do momento que se aventa a hipótese, tem que iniciar o tratamento o quanto antes. Protocolo primeira hora. Quanto antes iniciar o tratamento, melhora a sobrevida, melhora a chance desse paciente sobreviver. Ok? Eu fiz um resumo também aqui dessas disfunções orgânicas, né? Para ficar mais fácil, olha nesse outro slide aí. Ó. Então, como que você desconfia, como que você suspeita disfunção orgânica nesse paciente? Hipotensão, disfunção renal, hipoxemia, plaquetopenia, lactato aumentado, INR alargado, hiperbilirrubinemia, certo? Então, esses 7 critérios aí faz você pensar em disfunção orgânica e aí aventar a hipótese de sepse, certo? Beleza, uma vez aventado a hipótese de sepse, vamos iniciar com o pacote de primeira hora, certo? Iniciar o mais rápido possível para garantir a melhor sobrevida e o maior tempo de sobrevida para esse paciente. Legal, então é um paciente grave, né? Monitor oxigênio veia, exames e destro. Né? Exames, quais que a gente vai pedir? Tá aqui, ó, hemograma, lactato, ureia, creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, INR, glicemia, urina, gasometria arterial, raio-x de tórax, exames disponíveis em até 2 horas, né?
E a gente quer que esses exames fiquem prontos em até 2 horas ou antes disso, se possível. Colher 2 amostras de hemocultura de sítios diferentes e 1 amostra de urocultura. Tá, beleza, exames. Em relação ao tratamento em si, o que temos que fazer? A ressuscitação volêmica desse paciente o mais rápido possível, né? Até 30 ml por quilo na primeira hora. Na verdade, lá o Willis ele fala até 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas. Isso a gente vai ter que tatear. Então, nas primeiras 3 horas, a gente pode dar até 30 a 40 ml por quilo para esse paciente, nas primeiras 3 horas. Mas aquela infusão da primeira hora ela tem que ser mais rápida. Então, nessa primeira hora, a gente pode fazer 15, 20 ml por quilo nessa primeira hora, para ressuscitar esse paciente, tirar ele desse quadro de choque e de hipotensão que ele pode estar apresentando. Observar critérios clínicos, pressão arterial média, pressão sistólica, né? De repente você já fez ali 500, 800 ml para o paciente, já restabeleceu a pressão. Ver se é um paciente cardiopata que aguenta volume, né? De repente, se não aguenta volume, você tem que lançar mão de outras coisas, né? Para poder restabelecer a pressão. E no caso, droga vasoativa, que a gente vai discutir daqui a pouco, né? E iniciar o antibiótico o quanto antes. Mas peraí, eu vou iniciar o antibiótico sem ter o diagnóstico? Sim, vai iniciar o antibiótico sem o diagnóstico, apenas com a suspeição. Às vezes você ainda não fez, lembra lá? Você fez a suspeição só pela CIRS, ou seja, você nem definiu o foco do paciente ainda, nem sabe se ele tem infecção, mas tem a hipótese de que tem infecção, já vai iniciar um antibiótico. Geralmente a gente faz ceftriaxona quando não tem o foco determinado, um antibiótico de amplo espectro. Mas cabe a vocês checarem no serviço de vocês se existe um outro protocolo para focos específicos, porque existem esses protocolos para focos específicos, isso varia de serviço para serviço, tá? De maneira geral, ali na sala de emergência, foco indefinido, só com suspeição clínica de sepse, ceftriaxona 2 gramas, que deve ser feito antes do término da primeira hora do início do tratamento. Esse é o protocolo, é assim que se faz. E reavaliação na primeira hora, né? Vai reavaliar esse paciente aí durante a primeira hora, né? Um pouco mais afinco, porque é um paciente grave, ver se ele está respondendo às medidas que a gente fez, ver se ele está respondendo à oferta de oxigênio, ver se ele está respondendo à ressuscitação volêmica, certo? E o controle da glicemia. O ideal é manter essa glicemia abaixo de 180, ok? Essa glicemia deve ser monitorizada a cada 1 ou 2 horas até os valores ficarem estáveis. Ficou estável, pode manter o destro de 4 em 4 horas. Então esse é o pacote de primeira hora. Primeira ou as primeiras 3 horas. Eu prefiro colocar primeira hora, que é para você ficar atento. Aquela primeira hora é crucial para o tratamento desse paciente. Ok? E quais são as metas definidas com esse tratamento da primeira hora? A meta eu tenho que manter uma pressão arterial média maior que 65, né? Que você vai olhar lá no monitor, você pode fazer a conta, né? Sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, pressão arterial média. Ou manter essa sistólica maior que 90, certo? Saturação venosa central, isso a gente não vai ter provavelmente na sala de emergência, mas maior que 70%. Uma diurese maior que 0,5 ml por quilo-hora, até dá para fazer a continha ali. Um clearance de lactato após medidas iniciais de 10%. Ou seja, o paciente chegou, você colheu lá o sangue dele e dosou o lactato. Dali 1 hora você tem que tirar o sangue de novo e dosar o lactato. Você quer que esse lactato tenha diminuído em pelo menos 10%. Tá, o primeiro lactato estava 2,5, 3. Diminuiu 10%. Se tivesse 3, tem que diminuir para menos de 2,7. Se tivesse 2,50, tem que diminuir para menos que 2,2. E assim por diante, né? E redução da frequência cardíaca, ou seja, o seu tratamento está melhorando o estado hemodinâmico do paciente. Diminuiu a frequência cardíaca, diminuiu a frequência respiratória, aumentou o tempo de enchimento capilar, diminuiu o tempo de enchimento capilar, né? E melhora da relação PaO2-FiO2. Evitar hipo e hipertermia, ok? Tá, legal. Então fizemos as medidas iniciais ali, faz meia hora que o paciente que chegou, ele estava com a pressão de 8/6, a gente iniciou uma ressuscitação volêmica para ele, já estamos fazendo ali 20 ml por quilo na primeira hora, mas dali 40 minutos, nem deu 1 hora ainda, já foi, sei lá, 1 litro de soro para o paciente e ele continua com a pressão de 8/6. Peraí, o paciente chegou com 8/6, já foi 1 litro de soro e ainda está com 8/6?
pressão arterial média de 50, peraí, esse paciente não está respondendo a volume, certo? Já fiz uma reidratação para ele, já fiz uma expansão volêmica e não adiantou. Então esse paciente está chocado, ele chegou chocado, continua chocado após a ressuscitação volêmica. Ele pode chegar chocado, você faz a ressuscitação volêmica, depois de 1 litro de soro já melhorou, já fez cabeça de pressão, já está bom. Mas ele pode chegar chocado, né, plégico, hipotenso, você faz a ressuscitação volêmica e mesmo assim ele não responde. Então, os protocolos falam assim, sobre o choque séptico. Choque séptico, o paciente não respondeu a volume. Legal. Em até 3 horas. Não, até 3 horas não. Você vai deixar esse paciente 3 horas com 8% de pressão fazendo soro? Não, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Né? Então ali, 40 minutos, no máximo 1 hora, já deu 20 ml por quilo, 25 ml por quilo de solução cristalóide para esse paciente. Esse paciente não respondeu, continua hipotenso, você está diante de um choque séptico. Legal? E é o que a gente vai ver da agora para frente. Então ali, ó, choque séptico, diagnóstico. Paciente hipotenso, pressão arterial média menor que 65, ou sistólica menor que 90, após ressuscitação volêmica de até 30 ml por quilo na primeira hora. Não respondeu, isso é igual a choque. Se você for pegar lá o guideline, lá o protocolo, eles vão falar que você pode ver esse choque séptico também em relação ao paciente que não diminuiu. Ele não teve aquela diminuição do lactato. Tá, legal, muito bonito. Mas, na prática, você não vai conseguir ter essa aferição desse lactato, 2 dosagens em menos de 1 hora. Vai ser difícil, porque a gente sabe que o laboratório às vezes não fica no hospital, vai coletar o sangue, o motoqueiro vai levar o sangue para outro lugar, vai demorar meia hora para até voltar esse exame. Não. Então, pelo critério de pressão, vai ser melhor você saber que esse paciente está ainda em choque mesmo após a ressuscitação volêmica. E como que você vai ver? Hipotenso. Sistólica menor que 90, média menor que 65 após a ressuscitação. Legal. Como que eu vou tratar o choque séptico? Noradrenalina. Como que eu faço noradrenalina para esse paciente? 4 ampolas no sorinho 234, a gente já falou isso em umas 10 aulas para trás aí. Iniciar em BIC de 5 a 10 ml hora. Ok? 4 ampolas de nora, 16 ml, 234 de soro glicosado, inicio ali de 5 a 10 ml hora. Como que eu vejo a resposta? Tateando. Iniciei com 5, 6, 10 ml. O paciente está muito hipotenso. 8 por 4. Inicia com 10 ml hora. Opa! Dali 5 minutos. 8 por 5. Não melhorou. Aumenta de 10 para 15. Ah, iniciei com 10. Legal. Dali 5, 6 minutos. 12 por 8. Dali mais um pouquinho. 14. Está ficando hipertenso. Diminui a infusão. Geralmente você vai começar com pouco e vai ter que aumentar, né? Mas se aumentou, agora está com 15 por 10, está ficando hipertenso, diminui a nora. É assim que a gente tateia. E como que a gente vê a resposta? Quanto tempo? Mais ou menos, vamos colocar aí 5 minutos. A resposta da nora é bem rápida, nem 5 minutos. 2 a 3 minutos você já vai ver se aquela quantidade que você aumentou de infusão ou diminuiu fez efeito ou não. Então é um paciente que você tem que ficar em cima, né? É o paciente que você vai mandar para UTI, né? É como a gente sempre diz, isso daqui a gente está falando para a medida inicial para você estabilizar clinicamente o paciente e botar ele dentro de uma UTI o mais rápido possível. É isso aí, moçada. Espero ter contribuído para o acúmulo de informação de vocês a respeito desse assunto tão importante que é a sepse, para que vocês tenham mais acurácia e mais conforto para tratarem os seus pacientes com essa patologia. Muito obrigado, valeu!